Oi, turma! Eu sou o professor Cássio Galeri e esse é o Projeto Matemática. Resolução do Enem 2021, aula 9, questões de 176 a 180. Oi, turma! Espero que esteja tudo bem com vocês. Chegamos à nossa aula 9 da correção do Enem 2021. E antes de começar as questões, quero mais uma vez pedir o seu auxílio. Se você acredita no projeto, então compartilhe em suas redes sociais para que, desta forma, possamos alcançar um número cada vez maior de alunos. Bem, vamos às questões. Questão 176. Aplicativos que gerenciam serviços de hospedagem têm ganhado espaço no Brasil e no mundo por oferecer opções diferenciadas em termos de localização e valores de hospedagem. Em um desses aplicativos, o preço P a ser pago pela hospedagem é calculado considerando um preço por diária D, acrescido de uma taxa fixa de limpeza L e de uma taxa de serviço. Essa taxa de serviço é um valor percentual S, calculado sobre o valor pago pelo total das diárias. Nessa situação, o preço a ser pago ao aplicativo para uma hospedagem de N diárias pode ser obtido pela expressão, e temos aí as alternativas. Turma, fazendo uma leitura cuidadosa, podemos definir a expressão que nos dá o preço P da seguinte forma. No primeiro momento, D vezes N, em que D representa o valor da diária e N representa o número de diárias. De acordo com o texto, temos que acrescentar mais duas parcelas. A primeira será o valor L, que representa a taxa fixa de limpeza. Já a segunda será a parcela D vezes N vezes S. D vezes N é o valor total das diárias. E S será o valor percentual sobre o valor total das diárias. Dessa forma, fica fácil de ver que a alternativa correta é a letra A. Se circula a resposta e hashtag Sussa. Questão 177. O organizador de uma competição de lançamento de dardos pretende tornar o campeonato mais competitivo. Pelas regras atuais da competição, numa rodada, o jogador lança 3 dardos e pontua caso acerte pelo menos um deles no alvo. O organizador considera que, em média, os jogadores têm em cada lançamento metade de probabilidade de acertar um dardo no alvo, ou seja, 50%. Continuando. A fim de tornar o jogo mais atrativo, planeja modificar as regras de modo que a probabilidade de um jogador pontuar em uma rodada seja igual ou superior a 9 sobre 10. Para isso, decide aumentar a quantidade de dardos a serem lançados em cada rodada. Com base nos valores considerados pelo organizador da competição, a quantidade mínima de dardos que devem ser disponibilizados em uma rodada para tornar o jogo mais atrativo é... Bem, turma, temos aqui uma questão que envolve probabilidade. Vou fazer a seguinte abordagem no cálculo dessa questão. Vou chamar de probabilidade de pontuar, ou seja, de acertar pelo menos um alvo, sendo igual à expressão 1 menos a probabilidade de errar todos os alvos. Qual é o raciocínio por trás disso? Ao invés de calcular o que eu quero, vou fazer 1 menos a probabilidade de tudo que eu não quero, ou seja, errar todos os alvos. O que sobra é a probabilidade de acertar pelo menos um. Deu para entender? Bem, dessa forma, para calcular a probabilidade de errar, que é 50% para cada chance, ora, se a probabilidade de acertar é de 50%, a probabilidade de errar também é de 50%. Usando o princípio fundamental da contagem, podemos montar a seguinte expressão, supondo que são N lançamentos. Temos então que a probabilidade de errar será dada pela expressão 1 sobre 2 elevado a n. Substituindo isso na minha primeira expressão, temos 1 menos 1 sobre 2 elevado a n. E essa é a expressão que me dá a probabilidade de pontuar. De acordo com o texto, esse valor tem que ser maior ou igual a 9 décimos. Continuando os cálculos nessa inequação, você verá que 1 sobre 2 elevado a n deve ser menor ou igual a 1 décimo. Agora vem a parte interessante da questão. Suponha que n é igual a 1. Nesse caso, temos o resultado meio. Meio é maior que 1 décimo. Então agora suponha n igual a 2.
Agora temos o resultado 1/4, que também é maior do que 1/10. Continuando esse raciocínio, n igual a 3, 1/8. 1/8 ainda é maior que 1/10. Mas preste atenção agora. Quando você faz n igual a 4, a expressão dá 1/16, e esse valor é menor do que 1/10. Dessa forma, o número mínimo de dardos que precisamos é de 4. Você circula a resposta e hashtag acabou. Questão 178. A Copa do Brasil teve, até a edição de 2018, 15 times diferentes como campeões da competição, conforme apresentado na imagem. Suponha que, como homenagem aos times campeões, a Confederação Brasileira de Futebol pretenda colocar um painel na sua sede. Esse painel teria 6 linhas e em cada uma delas 5 placas, referentes a cada edição da competição com o nome do time vencedor, o brasão e o ano do título. O painel deve ser fabricado de modo que a primeira linha só tenha clubes gaúchos, Internacional, Grêmio e Juventude. A segunda, apenas times cariocas, Flamengo, Vasco e Fluminense. A terceira, somente times mineiros, Cruzeiro e Atlético Mineiro. A quarta, exclusivamente clubes paulistas, Corinthians, Palmeiras, Santos, Paulista Futebol Clube, Santo André. E as duas últimas sem nenhuma restrição. Qual a expressão determina a quantidade de painéis diferentes que a CBF poderá montar? E temos aí as alternativas. Bem, turma, essa é uma questão que envolve um pouco de análise combinatória. E preste bastante atenção no texto, na parte que diz: esse painel teria 6 linhas e em cada uma delas 5 placas, referentes a cada edição da competição. Isso significa que as placas serão organizadas pelo ano que a competição ocorreu. Logo, a ordem importa. Lembre-se disso. Na primeira linha, temos somente clubes gaúchos, Internacional, Grêmio e Juventude. Juntos, esses times têm 7 títulos e precisamos organizar 7 títulos em 5 lugares nessa linha. Como a ordem importa, devemos usar a expressão arranjo de 7, 5 a 5, que é 7 fatorial sobre 2 fatorial. Continuando esse raciocínio, vamos agora para a segunda linha. Nessa linha, de acordo com o texto, apenas times cariocas, Flamengo, Vasco e Fluminense. Juntos, esses times têm 5 títulos. Nesse caso, a distribuição é um pouco mais simples. Basta fazer permutação de 5, que é 5 fatorial. Agora temos a terceira linha. Nessa linha temos que usar somente os times mineiros, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Juntos, esses dois times têm 7 títulos. Então, novamente, temos arranjo de 7, 5 a 5, 7 fatorial por 2 fatorial. Vamos para a quarta linha. Na quarta linha, de acordo com o texto, exclusivamente clubes paulistas, Corinthians, Palmeiras, Santos, Paulista Futebol Clube e Santo André. Esses times juntos têm 9 títulos. Dessa forma, fazendo o arranjo de 9, 5 a 5, temos 9 fatorial sobre 4 fatorial. Já a quinta e a sexta linha não tem nenhuma restrição. Como são 5 placas para cada linha, basta fazer a permutação de 10 times, ou seja, 10 fatorial. Usando o princípio fundamental da contagem, também chamado de princípio multiplicativo, temos então a seguinte expressão: 7 fatorial sobre 2 fatorial vezes 5 fatorial vezes 7 fatorial sobre 2 fatorial vezes 9 fatorial sobre 4 fatorial vezes 10 fatorial. E agora perceba, essa expressão não se encaixa com nenhuma das alternativas. Hashtag anulado. Questão 179. Um segmento de reta está dividido em duas partes na proporção áurea quando o todo está para uma das partes na mesma razão em que essa parte está para a outra. Essa constante de proporcionalidade é comumente representada pela letra grega φ, e seu valor é dado pela solução positiva da equação φ ao quadrado é igual a φ mais 1. Assim como a potência φ ao quadrado, as potências superiores de φ podem ser expressas na forma Aφ mais b, em que A e B são inteiros positivos, como apresentado no quadro.
A potência φ elevado a 7, escrita na forma Aφ mais B, lembrando que A e B são inteiros positivos, é... Bem, turma, nessa questão, queremos saber como representar φ elevado a 7 na forma Aφ mais B. Vamos começar pelo seguinte ponto. Podemos escrever φ elevado a 7 no formato de φ vezes φ elevado a 6. Note que φ elevado a 6 no quadro é a expressão 8φ mais 5. Então, substituindo nessa expressão, temos φ vezes 8φ mais 5. Continuando esses cálculos, temos 8φ ao quadrado mais 5φ. Não se esqueça que φ ao quadrado, também de acordo com o quadro, é igual a φ mais 1. Substituindo esse resultado na expressão, temos 8 que multiplica φ mais 1 mais 5φ. Continuando esses cálculos, temos então 13φ mais 8. Você circula a resposta e hashtag chique. Questão 180. O atômio representado na imagem é um dos principais pontos turísticos de Bruxelas. Ele foi construído em 1958 para a grande exposição mundial depois da Segunda Guerra Mundial, a Feira Mundial de Bruxelas. Trata-se de uma estrutura metálica construída no formato de um cubo. Essa estrutura está apoiada por um dos vértices sobre uma base paralela ao plano do solo, e a diagonal do cubo contendo esse vértice é ortogonal ao plano da base. Centradas nos vértices desse cubo, foram construídas 8 esferas metálicas, e uma outra esfera foi construída centrada no ponto de interseção das diagonais do cubo. As 8 esferas sobre os vértices são interligadas segundo suas arestas e a esfera central se conecta a elas pelas diagonais do cubo. Todas essas interligações são feitas por tubos cilíndricos que possuem escadas em seu interior, permitindo o deslocamento de pessoas pela parte interna da estrutura. Na diagonal ortogonal à base, o deslocamento é feito por um elevador que permite o deslocamento entre as esferas da base e a esfera do ponto mais alto, passando pela esfera central. Considere um visitante que se deslocou pelo interior do atômio sempre em linha reta e seguindo o menor trajeto entre dois vértices, passando por todas as arestas e todas as diagonais do cubo. A projeção ortogonal sobre o plano do solo do trajeto percorrido por esse visitante é representado por... Bem, turma, nessa última questão do Enem de 2021, temos que analisar como que o visitante vai passear por dentro dessa estrutura. E tem mais, você precisa conseguir imaginar essa estrutura, como é um cubo, nesse formato em relação ao plano. De tal forma que, quando fizermos a projeção ortogonal da diagonal do cubo que contém a esfera mais baixa e mais alta da estrutura, tenhamos essa projeção. A partir daí, fazendo a projeção ortogonal dos demais vértices desse cubo, seremos capazes de identificar qual é o padrão de movimento dentro do cubo feito pelo visitante, o que dá esse hexágono. Aí é só marcar a letra E e hashtag acabou. Bem, turma, esse foi o projeto Matemática de hoje. Terminamos aqui a nossa resolução das questões do Enem 2021 e espero ter ajudado. Não esqueçam de se inscrever e de ativar as notificações. Bons estudos!